Olá pessoal, hoje iremos mostrar sobre o módulo RH do RP Scan. Então vamos acessar aqui o menu RH. Então aqui nós temos algumas funcionalidades do RH dentro do RP, que são todas as funcionalidades que o sistema oferece no quesito de RH na parte administrativa, lançamento de ponto e algumas questões de solicitações do RH. Então, acessando aqui o menu RH, nós temos o primeiro item, que é o funcionários, que são o cadastro dos funcionários. Então, eu vou vir aqui e vou localizar um funcionário. Então, vamos pegar o primeiro aqui, por exemplo. Então, eu tenho aqui o cadastro funcionário. Então, aqui eu vou ter os dados, todos os dados principais, do meu funcionário. A função dele. O login e senha que funciona para os funcionários que têm acesso ao sistema, aqui embaixo nós temos os documentos, e características desses funcionários. Na próxima aba aqui do RH, nós vamos ter aqui os dados do RH na questão de contratação, então o cargo dele contratado, matrícula, o valor da hora e salário, o regime do contrato, que é um campo importante que a gente vai utilizar no cadastro do ponto, certo? Então nós já vamos fazer ele aqui. A data de admissão, a data de demissão é uma informação importante, que a partir do momento que eu lanço essa informação, o sistema não permite mais que esse funcionário faça login ou que ele seja utilizado em algum lançamento novo do sistema, certo? Nós temos aqui também a parte do histórico, e os dados bancários. Esses dados bancários podem ser utilizados lá dentro do contas a pagar. Essa parte aqui do regime de contrato, todos os campos que tem essas opções, elas vão estar nos cadastros. Então, eu tenho aqui nos cadastros do RH, eu tenho aqui o regime de contrato e a competência. Então, eu vou acessar essa opção aqui, vou clicar em adicionar e vou lançar aqui, por exemplo, o regime CLT. E aqui eu coloco a competência. Essa competência seria para lançamento do ponto. Então, por exemplo, vou colocar lá que a competência é de 1 ao dia 30, por exemplo. Ou vamos lançar lá de 1 a 31, Aí os meses que tiver 31, o sistema automaticamente já controla. Aí aqui no regime de contrato, então nós vamos selecionar o CLT, que é o tipo desse funcionário. E vamos ao próximo passo. Aqui nos acessos, é para eu liberar os acessos que o usuário vai ter no sistema por inteiro. Então, essa tela aqui, ela vai ser liberada apenas para os usuários que tenham essa alçada, que seria esse acesso aqui, controle de acesso. Então, por exemplo, eu posso ter um funcionário do RH que não vai ter acesso a liberar as permissões de acesso para outros usuários. E nós temos também, aqui dentro do RH, nós temos a funcionalidade que é da pessoa poder acessar essa aba de RH. Então, eu tenho aqui, funcionário dados de RH. Então, eu também posso ter um funcionário que tem acesso a esse cadastro, mas não vai ver essa aba, onde tem o salário, por exemplo, Essa tela de obras, se eu quiser indicar que esse funcionário que está cadastrado, ele é funcionário de algum empreiteiro. Aqui eu posso alocar esse funcionário a uma obra e o sistema automaticamente, diariamente, vai alocando ele na obra, Então, essa funcionalidade serve para que eu não precise apontar ele nas obras. Aqui eu tenho os parâmetros. Então, se a empresa trabalhar por aprovação, é aqui que eu defino o valor inicial e final que essa pessoa pode aprovar e o tipo da aprovação. Então, se é uma aprovação por compra, se é diária, semanal ou mensal. Então, por exemplo, se eu lanço aqui que a pessoa tem acesso a R$1.000, eu posso dizer que é por compra. Então, ela pode fazer várias compras de 1.000. Ou então, eu quero dizer que é diária. Então, ela pode aprovar tantas quantas compras ela quiser, desde que não ultrapasse o valor de R$1.000, Aqui ao lado, todo funcionário que for um comprador, ele deve ter essa opção marcada. Isso facilita para que na hora dos compradores, o sistema que vai ser aqui dentro do módulo de compras, por exemplo, eu tenho aqui as condições de comprador para que não liste todos. Vai listar apenas os que a gente informar aqui como comprador. E essa opção de visualizar o centro de custo vai funcionar
para que o usuário possa ter acesso aos centros de custo além das obras, né? Então, que a gente chama lá o centro de custo administrativo, certo? Essa opção das obras liberadas é para eu determinar quais obras o funcionário pode visualizar. Então, isso aí também, se a empresa tiver com essa opção marcada, o funcionário só vai ver os lançamentos nas telas que ele tem acesso das obras que estiverem liberadas aqui. Então, para liberar uma obra, eu posso vir aqui, seleciono uma obra e ele mostra ela aqui para mim, certo? Aqui é para eu vincular o funcionário às empresas. Então, eu posso vincular ele a mais de uma empresa. Tem essa possibilidade. Ou eu posso deixar ele vinculado a só uma. E isso vai funcionar da mesma forma. Então, eu posso ter a empresa com mais de um CNPJ e um determinado funcionário enxergar apenas um deles, certo? E aqui a próxima aba são os eventos do RH. A gente vai fazer alguns lançamentos de eventos, mas eu vou fazer um exemplo aqui. Então, se eu vier aqui em eventos, vou lançar um evento manual. Eu venho aqui no lançamento, coloco lá o período. Posso lançar aqui a competência que eu quiser. Se não, eu vou lançar, por exemplo, vamos lançar aqui um adicional salário e vou lançar aqui o valor. Lancei aqui, vou clicar em gravar. O sistema já pergunta se eu quero gerar o financeiro, ou seja, posso integrar isso direto com o financeiro. Vou clicar aqui em não. Ele já lançou aqui para mim o funcionário. Se eu quiser, eu tenho a possibilidade ainda de emitir um recibo desse lançamento. Então o sistema traz para nós aqui o recibo. Ou eu posso ainda emitir o olerite. Aí o olerite seria do período, né? Então eu escolho aqui o período e ele gera aqui para mim um olerite, um recibo dessa informação, certo? E aqui eu tenho as informações dos afastamentos. Então, caso eu queira lançar os afastamentos do funcionário, eu também posso, né? Então, posso informar aqui as opções. Então, eu já lanço o afastamento aqui para deixar registrado. Nessas abas aqui eu tenho os documentos, que aí seria dentro do cadastro de RH, aqui a documentação do checklist. O que seria isso? Eu posso colocar aqui, certidão de nascimento. Então, a documentação que o funcionário precisa me entregar. Por exemplo, certidão de nascimento. Eu posso colocar aqui curso de uma norma, lá NR10, por exemplo. Lancei essas informações. Aqui no cadastro do funcionário, eu posso colocar, por exemplo, o que a certidão necessita. Ele colocou aqui. E eu posso colocar aqui, por exemplo, ele me entregou essa aqui no 10 de maio de 2020, por exemplo. E ela vai vencer. Então, vamos colocar aqui que ela venceria no dia 10. O sistema tem avisos disso. Então, eu consigo controlar por essa documentação os avisos. Então, aqui dentro do RH, eu tenho uma funcionalidade, que é o acompanhamento do checklist. Aí eu posso clicar aqui em pesquisar e ele mostra aqui para mim, ó, tá vendo? Todos os itens desse funcionário que necessita e que se tem alguma validade. Caso seja um item que eu não... Por exemplo, ele necessita, mas ele já me entregou aqui, por exemplo. E eu não queira que tenha validade, eu posso botar aqui um período longo, por exemplo. E aí ele não precisa me entregar essa documentação de volta. Ele mostra aqui, mas eu posso filtrar. Por exemplo, eu quero só verificar que necessita e eu quero ver os vencimentos por período. Então ele vai mostrar isso aqui para nós, certo? Então esse daqui é uma forma de aviso bacana também. E o sistema vai mostrar os avisos automáticos aqui nessa tela também. Então ele mostra aqui que existe um documento para vencer. Aí se eu clicar aqui eu consigo visualizar quem são, certo? Bom, aí aqui embaixo eu tenho também as opções de informar os telefones de contato. Então, por exemplo, eu quero informar aqui um telefone, sei lá, da mãe, por exemplo, eu consigo lançar, né? Caso eu precise encontrar esse funcionário. Aqui nós temos a auditoria, né? Para saber quem incluiu, quem alterou, quem cadastrou, todos os processos aqui. Aqui são os anexos. Então, nós conseguimos anexar os documentos desse funcionário.
Informações são campos para informações gerais, e temos aqui os EPIs, onde eu posso lançar que eu estou fornecendo algum EPI para esse funcionário. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu estou colocando lá uma bota para ele, informa aqui o tamanho. Esse tamanho eu posso escolher, ou se eu quiser eu posso digitar aqui e o sistema vai cadastrar o novo. Coloco aqui a data de entrega e o status, então que eu entreguei para ele. E dou um confirmar. Esse documento aqui eu posso clicar aqui para imprimir. Então tem a possibilidade de imprimir um recibo, por exemplo, de entrega para ele. Esse mesmo relatório eu tenho aqui dentro do menu do RH, que é os EPIs. Mas quando eu clico aqui, o sistema já me sugere o funcionário e o uniforme, o EPI. No caso, eu escolho só a opção que eu quero. Então eu quero lá para ele um recibo de entrega. Então ele já traz aqui para mim o recibo de entrega, certo? Aí a gente tem outros modelos, por exemplo, eu tenho recibo de entrega com o CA, tem algumas informações, alguns outros modelos aí também. Ficha de entrega, por exemplo, né? Então todos eles já saem do sistema no formato ideal. E aí nós temos aqui ainda a opção de incluir a foto do funcionário. Então eu posso escolher aqui de um arquivo ou capturar da webcam para eu deixar isso registrado. Tenho ainda como colocar a assinatura dele, mesma forma, né? Posso escolher um arquivo aqui. Então tem alguns formulários aí que eu consigo tirar a assinatura do funcionário, sair com a assinatura dele já, né? Posso imprimir aqui também a ficha de cadastro dele, tá? Isso é só uma informação caso queira uma assinatura do funcionário. E nós temos aqui também o contrato de trabalho, né? Então eu tenho aqui nessa opção aqui de contrato de experiência. Esse modelo é um modelo que já está no sistema, mas que pode ser editado ou criado um novo modelo, né? Mas o sistema já tem essa opção. E eu tenho aqui também a opção do registro de emprego, que aí seria um outro formulário já com os dados dele, caso eu também queira gerar e imprimir, por exemplo, né, para que o funcionário assine. Então vamos para as próximas opções. Então a próxima opção seria aqui o Olerite. Essa opção é a opção para eu poder imprimir. Eu vou entrar na opção aqui lançamento de eventos. Então como que funcionaria? Eu posso, esse aqui é o lançamento individual, né? Então eu venho aqui e escolho, por exemplo, a competência. Se eu quiser jogar numa obra direta, eu posso. E aí aqui eu posso ir colocando os valores. Então aí eu posso lançar aqui, por exemplo. Se eu quiser lançar algum item como débito, eu também consigo. E aí se eu clicar em gravar, o sistema automaticamente já lança lá nos eventos do funcionário. E eu consigo gerar o financeiro desses valores direto para o financeiro, né, para não ter que lançar individualmente, e posso imprimir. Então aqui ele já saiu aqui o meu recibo aqui de pagamento já completo, né, com todos os lançamentos. Nós vimos naquele momento um recibo individual, aqui um recibo completo. Essa questão do Olerite seria para ir lançar, para emitir de todos os funcionários, né? Então eu só escolho aqui o período e mando visualizar. Ele traria de todos. Como eu só lancei esse, ele só trouxe um funcionário. Eu tenho a opção ainda de fazer lançamento em lote. Então, por exemplo, eu posso vir aqui escolher lá um período, por exemplo, maio. Aí vem aqui e coloca dado do pagamento. Vou colocar aqui salário, por exemplo. 1.500 para todos. Aí eu posso filtrar aqui só Nikons, uma função administrativa e dou um gerar. Vou marcar aqui, lançar para todos os funcionários. Aí ele vai lançar, se a gente clicar aqui, visualiza. Ó. Ou seja, ele lançou para todo mundo que ainda não tinha, né? Então aquele primeiro que já tinha, ele não lançou e aquele foi lançado. Então isso daqui pode ser feito para, óbvio, não para o salário, que são diferentes, mas para os lançamentos, por exemplo, como Vale Transporte, Vale Refeição, que vem aqui nessa tela, ó, cadastros, RH, eventos. Então aqui eu posso criar um evento novo. Então eu posso criar aqui o Vale Refeição, por exemplo.
Esse percentual é se ele fosse hora extra, né? Mas como é um item lançado o valor, eu coloco 0. E aí ele lançou aqui para mim. Eu tenho a opção do limpa, se recalcula, nesse caso não, né? Porque é um valor fixo. O limpa é só para os itens tipo que podem ser calculados automaticamente, como hora extra, salários, por exemplo. Aí aqui, se a gente vier nessa ideia, vem o lançamento em lote. Escolho aqui a empresa, escolho a função, coloco que eu quero lançar para todos eles. A data que vai ser pago, o vale-refeição vai ser lá R$350 para todos. E dou um gerar. Aí eu vou clicar aqui para visualizar, ó, que ele mostrou para mim todos que foram gerados, tá vendo? Então aí dessa forma a gente já vai poder ver o Olerite. Então já vou mostrar aqui para vocês ele. Então vou gerar aqui agora em RH, Olerite. Vamos escolher aqui o mês de maio e vamos visualizar. Então aqui ele vai mostrar agora todos, ó, tá vendo? Então tem os valores individuais aqui de cada um deles, né? Então ele mostra aqui. Certo, então vamos ao próximo item. Então nós temos o item aqui, solicitações de RH. Esse controle seria para que a gente pudesse lançar os itens, por exemplo, um funcionário quer férias, ou um funcionário, uma rescisão de algum aumento, enfim, alguma coisa que necessite de controle. Então eu vou clicar aqui em adicionar, vou escolher aqui a obra, né? Então eu posso escolher o administrativo, ou se eu quiser marcar uma obra específica eu também posso. Nesse caso eu vou botar o administrativo. Vou escolher o meu funcionário, a solicitação. Então esse item também vem através do cadastro. Então vem aqui em RH, tipos de solicitação. Então eu vou adicionar aqui, por exemplo, férias, uma rescisão, uma, sei lá, revisão de salário, por exemplo. Então vou só abrir essa tela aqui novamente, solicitações do RH. Vou dar um adicionar e vou fazer lá, administrativo, o funcionário, a solicitação, então, solicita férias no período de 1/6 a 30/6, por exemplo. Isso daqui, e vou salvar. Isso é mais para ter uma formalização, e quando eu entrar nessa tela eu posso vir aqui pesquisar tudo o que está pendente. Então eu saberia, né, uma forma de controlar as pendências do RH. E quando for finalizado, eu vou marcar a data, a resposta e vou salvar. E ele vai ficar com o histórico aqui dessas solicitações. O próximo item seria o apontamento. Então, o apontamento vai servir para que eu aponte que um funcionário trabalhou na obra. Então, eu tenho esse apontamento manual que eu posso fazer. Que eu posso vir aqui no apontamento do novo, informa que o meu funcionário, a data de início, por exemplo, que ele trabalhou, aqui pode ser um período de mais de um dia. Coloco as horas e dou um salvar. Quando tem algum sábado e domingo, ele pergunta se é para contabilizar. Então eu vou colocar que sim, e o domingo eu coloco que não. E lancei lá as horas desse meu funcionário, certo? Então eu fiz o apontamento dele aqui. Se eu acessar lá o cadastro dele e vier na aba obras, ele mostra aqui para mim, ó, aqueles apontamentos. A ponto que se eu já tivesse deixado informado aqui, diariamente ele ia automaticamente criando esse registro. O próximo passo nós vamos falar do ponto. Para a gente falar do ponto, eu vou vir aqui no menu horário, onde eu vou pré-cadastrar os horários do meu funcionário. Então, como funciona? Vou entrar aqui, selecionar o funcionário e vou colocar o horário que ele trabalha diariamente. E aí eu tenho aqui a opção de copiar para os outros dias aqui, certo? E vou colocar lá que no sábado ele trabalha até o meio-dia. E vou gravar. Gravei essa informação. Eu posso, se quiser, copiar isso aqui para todos os funcionários. Caso contrário, posso deixar aí, lançar individualmente para cada um deles. Vou fechar aqui e vou vir aqui no menu ponto.
Aí eu vou escolher aqui o nome do funcionário. Vou colocar qual que é o período, a competência e vou dar um carregar. Então aqui o período inicial e final o sistema puxa automaticamente, né, conforme eu carrego. Veja que naquelas obras que eu apontei, ele já deixou ele lançado lá e eu vou lançar ele aqui. Ele lançou como hora extra porque a gente não tinha ainda configurado os horários desse funcionário, né? E aí aqui eu vou lançando. Então das 7h30 às 12 horas, das 13h30 das 13 às 17h30. Ele trabalhou, se ele trabalhou o horário inteiro dele completo, ele já traz aqui para nós, né? Vou pegar aqui das 17 horas, ele não teve nenhuma hora extra. Vou lançando aqui. O que é interessante salientar? O que nós podemos fazer aqui? A gente pode alimentar com o ponto padrão. Então eu posso clicar aqui nesse botão, ele vai alimentar o funcionário todos os dias, com o horário padrão dele. Eu posso ainda utilizar o app, né, para o lançamento do ponto, ou posso ainda importar o registro pronto através de uma planilha. Então, para eu importar, eu clico aqui, ó. Eu tenho a planilha padrão e tenho aqui os modelos de planilha. Então, eu posso baixar cada uma delas e lançar no modelo padrão. Por exemplo, eu quero importar nessa planilha, eu clico aqui no gravar, o sistema pede para que eu selecione a planilha, eu seleciono e faço a importação dela. Agora eu vou gravar aqui esse lançamento e vou imprimir. Opa, vamos só. Vou imprimir aqui, posso imprimir com valor ou posso imprimir simplesmente na opção de impressão direta. Então ele saiu aqui para nós, as informações. Então se tem hora extra ele vai lançar. Nesses dias aqui nós vamos fazer o ajuste ali, porque não são dias de hora extra, mas vamos lançar aqui então. Eu tenho ainda a condição, por exemplo, de lançar. Vamos lançar, por exemplo, um determinado dia aqui, ó. Se eu lançar aqui das 18 até as 20 horas, ele lança aqui para mim hora extra. Certo? Então tem essa possibilidade aqui do lançamento das horas também. E aqui eu posso cadastrar os tipos de hora extra. Então se é 50% ou 100%, eu vou cadastrar eles aqui para a gente poder visualizar. Vem aqui no cadastro, RH eventos. Então vamos determinar aqui que é essa hora extra 50%. Forma aqui o percentual. E vou colocar ali a hora extra 100%. Aqui é possível cadastrar as outras também, né? 80%, 70%, a forma que for definida aí pela empresa. Então aqui eu escolho o tipo de hora extra. Temos aqui direto no RH, no menu hora extra, aqui que a gente faz o cadastro. Então vou colocar HE 50%, coloco o percentual dela. E HE 100% e coloco o percentual dela. E aí já vou relacionar com aquele evento que nós cadastramos lá, certo? Eu vou, apesar de ter cadastrado, eu vou utilizar os que já estavam, mas eu mostrei a forma de vocês cadastrarem, né? Vamos vir aqui no ponto e vou abrir novamente o ponto ali. Então agora eu tenho a possibilidade de selecionar. Então vou selecionar que é hora extra 50%. Se foi, por exemplo, um atraso, vamos supor que o funcionário chegou aqui às 9 horas. Então ele marca aqui o atraso e eu posso classificar. Posso jogar num banco de horas. Então nesse caso aqui eu poderia, em vez de hora extra, jogar no banco. Ou aqui poderia retirar do banco, ou posso botar algumas informações. Por exemplo, atraso abonado, justificado, acordo.
informações que não descontam. Quando ele atrasa e vai descontar, eu simplesmente não marco. E aqui posso ainda escolher uma obra, né? Caso eu queira vincular. Então eu vou gravar ele aqui. Eu tenho a possibilidade aqui de calcular para que ele mostre, né, quantas horas de atraso, hora extra, e vamos imprimir aqui o ponto dele. E aqui aí ele vai sair o ponto do funcionário com os resumos aqui embaixo, né? Então o funcionário pode fazer a impressão dessa folha aqui. Caso eu queira lançar, por exemplo, um dia dele para o banco de horas. Então, por exemplo, vamos supor que ele chegou aqui 1 hora antes. Então eu vou lançar aqui, que eu quero que some no banco de horas. Então vou salvar essa informação aqui e vou gravar. Lançar essas 2 horas extras aqui para esse funcionário como banco de horas. Então nós marcamos aqui, banco de horas, e vamos gravar. E aí vamos consultar ali o banco de horas dele. Vou fechar aqui essa tela, vou vir aqui no RH, banco de horas e dou um pesquisar. Ele mostra aqui as horas que tem o funcionário. E se eu for marcando aqui, eu consigo acompanhar, né? Então ele já mostra aqui para mim. Então beleza. O próximo item aqui é a questão de programação de escala de funcionários. Isso aqui é um controle só para que a gente possa, de repente, as empresas que trabalham com escalas e queiram gerar, por exemplo, um controle. Então eu posso vincular um determinado veículo, por exemplo, colocar quem são os funcionários que vão trabalhar lá, o horário, né, que seria para aquele dia pré-determinado, se vai ter alguma hora extra ou não, e não gravar. Essas horas ele já aponta automaticamente para o funcionário no ponto. Nosso caso já estava lançado, né? Mas se eu só lançar por aqui, ele já puxa. Eu tenho ainda como incluir os membros da equipe, então eu posso montar uma equipe. Aqui dentro do menu RH eu posso vir aqui e montar uma determinada equipe. Então, por exemplo, eu venho aqui e lanço lá a equipe 1, coloco quem que é o líder e quem que são as pessoas que vão fazer parte da equipe, né? Então eu vou lançando os funcionários aqui, aí dou um gravar. Aí quando eu venho aqui para lançar uma equipe, eu escolho a equipe, coloco lá o horário inicial e final, por exemplo, e dou um gravar. Esses horários já vão ser lançados lá na folha dos funcionários, né? E eles também vão ser lançados nesse controle. Aí eu vou clicar aqui em salvar. Consigo clicar aqui para imprimir essa programação, né? Por exemplo, caso queira deixar exposta, em algum lugar ou entregar na mão deles. E temos ainda a opção de enviar por e-mail e copiar a programação. Então, porque eu não preciso diariamente ter que ficar digitando, né? Tem a possibilidade de fazer a cópia completa dela. Essas opções de importar a planilha de salários e exportar os QR Codes de funcionário, essa questão dos QR Codes seria justamente para a parte do ponto, né? Nós temos um vídeo específico sobre isso. A gente tem a opção do lançamento do ponto em lote, ou seja, dessa forma aqui eu posso faço o lançamento padrão para todos os funcionários, né? Então dessa forma eu crio o padrão para todos e vou alterar só os funcionários que a gente tem a necessidade. Então, por exemplo, vou lançar aqui no período do mês 4, competência 1 a 31, eu dou um gerar. Vou pegar aqui, desculpa, 30 do 4 e dou um gerar. Aí ele lançou. Obviamente ele lançou apenas do Acir, porque é o único funcionário que nós criamos o horário dele, né? Mas se a gente entrar aqui agora dentro do RH ponto, então isso é uma funcionalidade interessante para você lançar o funcionário de todos, o horário de todos e alterar apenas aqueles que tiveram atraso ou alguma coisa assim, caso o lançamento de ponto seja feito manual, né? Se ele for utilizado através do nosso app ou de importar uma planilha do relógio, você não teria essa necessidade. Então lancei aqui, aí automaticamente ele já trouxe para mim aqui todos os lançamentos desse funcionário. Nós temos aqui a questão do acompanhamento que eu comentei, né? A equipe e o EPI uniforme, que seria o controle
específico onde apareceria apenas aí o funcionário e o EPI, né? Então, caso não queira acessar o cadastro dos funcionários. E aqui nos relatórios nós temos alguns relatórios, né? Alguns modelos. Então, nós temos os dados do EPI, nós conseguimos tirar os crachás, os funcionários que trabalharam nas obras, o resumo de ponto, né? Que seria aquela folha de ponto de todos eles. Programação de escala, também posso tirar por aqui. Os eventos da folha é um relatório interessante, eu vou tirar isso daqui para vocês verem, como um exemplo. Então, por exemplo, aqui nós podemos visualizar, vou escolher a empresa e o período, que são os campos em amarelo, e aqui ele vai trazer para mim todos os lançamentos nas determinadas abas, né? Então, salário, vale, aí eu teria uma relação de tudo que é lançamento do sistema, de forma que eu pudesse visualizar mais fácil para conferir, né? Os valores de cada um, ou enviar para a contabilidade, ou talvez enviar para o financeiro para o pagamento, certo? E aí nós temos aí também a questão dos acessos, né? O resumo de ponto. Esse resumo de ponto também é interessante. Vamos lançar ele aqui. Aqui, obviamente, nós vamos ter Vou selecionar aqui os eventos, né? Acabei não selecionando nenhum. Ele traz para mim só o resumo de cada um. Então, quanto teve de atraso, de falta, hora extra e hora extra 100%, né? Então, tem aqui da questão dos eventos. Certo, pessoal? Então, é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.